Não estou entendendo de novo a questão do Lincoln Lawyer, né? Então não sei. Por que tá? É muito estranho porque a argumentação que eventualmente eles colocam no seriado, a pressão que está passando é que é a minha argumentação invertida. Ou seja, fui eu que disse aquilo. Eu teria que ser, na verdade, visto como protagonista e talvez esteja sendo ali visto como bandido. Então, eles estão tentando inverter interpretações, eles estão errados. Então, a primeira coisa sobre a questão de competição. É um argumento que eu já coloquei no canal e que justamente eu não compito para evitar mesmo. Não compito e viso, o objetivo primário do canal é visar corrigir informações até para evitar lutas, né? Mesmo luta contra o mal que for. E mesmo em relação a parentes e não parentes. Ali no seriado o sujeito eventualmente diz, tá vendo os outros jogando tênis, aí talvez se apresentando a mim, e daí falando assim, não, eu não sei se quem ele está representando. Ele olha assim, o pessoal jogando tênis e fala, poxa, eu nunca ganhei do meu pai nesse tipo de jogo. Bom, primeiro que eu nunca quis, se é meu respeito, eu nunca quis jogar, e viso corrigir informações para não lutar e venho corrigindo parentes e não parentes aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é, e daí um sujeito eventualmente um bandido lá que até conseguiu de alguma forma dar uma controlada no advogado. E meio estranho, porque é como se houvesse algum tipo de ameaça, alguma coisa, não tem sentido nenhum, porque. Não, porque esse bandido chegou a ameaçar. Não, nem ameaçar. Ele chegou a dizer que, como havia uns critérios ali sobre regras de advogado, ele mesmo não. Aí tá, ele mesmo disse que não poderia ameaçar. Aí tá. O próprio advogado admitiu isso em outro momento. Fica até estranho, porque o advogado admite que ele não foi ameaçado e depois fala que foi ameaçado. Então, no final, o discurso não ficou muito claro porque o advogado deveria ter dito assim. Ele chegou a dizer: ó, se você ameaçasse minha família, eu ia colocar alguém atrás de você, alguma coisa assim, porque o advogado tinha contato. Só que isso é meio fake, né? Como eu falei, porque o discurso parece que não foi isso. Foi assim: se você estava ameaçando a família, tem pessoas que. Colocaria pessoas atrás de você. Mas aí que tá. Se eventualmente é isso e a ideia sobre essa questão familiar não tem sentido porque falaram que eu tinha que fazer a pregação dos mandamentos. Ou seja, como é que eu ameacei as pessoas, sendo que o mesmo tipo de gente é o pessoal, a mesma grupalidade é o pessoal que estava falando que os mandamentos teriam que ser pregados. Então eu ameacei quem? Quem eu ameacei? Né? Como se eventualmente o argumento contrário também foi dito. Então não tem essa. Né? Então não venha dizer que foi ameaçado quando vocês mesmos sugerem, como é que eu ameacei a família dos outros, quando eles mesmos sugerem que a ameaça teria que ser feita. Né? Então é uma tentativa de incriminação falsa. Eles disseram, não, você ameaça minha família, mas eu estou sugerindo que você ameace minha família. É mais ou menos isso. Mas eu não ameacei ninguém. A questão da fala dos mandamentos era um argumento bastante plausível, mesmo em relação à questão da obediência parcial, como já foi suficientemente repetido em o canal. E daí, no outro momento também, ele fala sobre a questão de deixar uma pista para que eventualmente fosse alguém atacado e daí isso tornaria de repente ali a questão, a pessoa não sei, então não sei quem está falando, vai que tá, segundo a minha interpretação, eu poderia ser um advogado, sou eu que de repente estou falando para que os meus filhos espirituais não sejam ameaçados. A interpretação seria totalmente cabível, totalmente cabível. Então não sei de quem eles estão falando. Se eles estão me atacando a mim e eu seria o bandido, não tem sentido, não é isso, até porque foi dito o argumento contrário de que a ameaça teria que ser feita, de que a pregação dos mandamentos teria que ser feita. Então, se entendem que isso é uma ameaça, antes disseram o contrário à mesma grupalidade. A mesma grupalidade. Então, ou pelo menos, se não a mesma grupalidade, grupalidades que estão trabalhando juntas. Então, isso já foi resolvido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na verdade, assim, para esse vídeo, para efeito desse vídeo, seria um terceiro ponto, eles dizendo. Deixa eu ver se eu lembro do argumento agora. Sobre que deixou eventualmente teria deixado uma pista para que eventualmente uma determinada pessoa fosse atacada e eu não me seguraria, porque eu seria uma pessoa insana e teria visado atacar a pessoa específica. Bom, não, porque o objetivo de fazer a pregação dos mandamentos era só visando filhos espirituais, não estava visando atacar ninguém especificamente. Então essa provocação, deixar o nome de alguma pessoa para que eventualmente fosse atacada, eu nem era. Ou, às vezes não uma pessoa, algum tipo de representação, algum nome
vamos dizer, ou de entidade ou nome de instituição religiosa, nada disso era o mais importante atacar. Atacar não, ou me defender, na verdade, né, contra esse cabedal de nomes, né, seja de entidade, seja de pessoa que me ataca, me defender contra instituições espirituais. A questão ali era visando filhos espirituais, né, então qualquer outra coisa não era prioridade. Aliás, reconhecendo a possibilidade de que pessoas que tinham atacado antes, para deixar claro, pessoas que tinham atacado antes estariam atacando novamente. Ou apenas, claro que também era uma possibilidade, pessoas que estariam atacando, no caso, a partir ali de 2020, e que daí só pessoas novas que não tinham me atacado até 2019 que pessoas que entrariam apenas a partir de 2020 que estariam me atacando. Quer dizer, as duas possibilidades foram consideradas. Então fica esse complemento ao canal. Não sei agora, respondendo ao Lincoln Lawyer ou não, porque a interpretação caberia muito no meu sentido. Até porque eu também, eu não sei se eu não seria tão duro que nem o advogado, mas eu falaria, também tenho contatos e, de repente, por minha causa, se alguém eventualmente ameaçasse meus filhos espirituais de alguma forma, a pessoa também poderia acabar sofrendo algum tipo de retaliação moral, vamos dizer assim. Eu espero que não fiz, mas algum tipo de retaliação moral poderia ocorrer. Então fica esse como não ameaçando, dizendo que isso poderia ocorrer. Nem é meu pedido, porque eu não sei se eu pediria uma coisa dessa. Mas às vezes, mesmo que eu não pedisse, esse tipo de devolução, vamos dizer assim, poderia ocorrer. Fica esse complemento.